Acho que não é novidade pra ninguém conseguir reconhecer o impacto de personagens em uma obra. Sempre vão ter aqueles que mais se destacam, aqueles que você não esperava muita coisa e se tornam seus preferidos, ou até mesmo aqueles que você esperava demais e entregou de menos. Mas os personagens, eles têm uma importante missão de representar a história que está sendo contada, todos os entrelaçamentos daquele universo, além da trama que a história quer seguir. E você pode pensar em 1 milhão de personagens icônicos que incorporam aquilo que a obra quer demonstrar. Seja por uma excelente atuação, seja porque o arco de desenvolvimento daquele personagem é fora do comum, só que é muito difícil representar em um único personagem tudo aquilo que você quer mostrar e contar da sua obra. Até porque não é muito lógico de um ponto de vista narrativo. Não é bom você colocar nas costas de um único personagem tudo aquilo que você quer demonstrar daquele universo, digamos assim. Porém, se tem uma obra que conseguiu fazer isso, é Jujutsu Kaisen. Com o seu personagem, que na minha opinião é o melhor e o meu preferido, Nanami Kento. Eu sei que Jujutsu Kaisen teve sua conclusão recente no mangá, que foi amplamente criticada pela maioria das pessoas, e que a moda agora é meio que falar mal de Jujutsu, mas Jujutsu é uma obra que eu acompanho há algum tempo e eu tenho um apreço apesar de sua conclusão. E quando eu falava sobre Jujutsu nos Dante Responde, por exemplo, eu falava sobre a obra e o meu apreço por ela de maneira muito vaga. E o único vídeo que eu tenho dedicado a essa obra é falando sobre a sua reta final catastrófica, que meio que estragou vários conceitos apresentados na série. Mas eu acho meio injusto, sabe? Jujutsu é uma obra que eu me importo, que eu adoro, e eu não acho muito legal que o único vídeo que eu fiz assim, focado em Jujutsu, foi criticando duramente a obra. Então hoje eu vou falar do que, na minha opinião, é o maior acerto dessa obra. E pode ficar tranquilo que esse vídeo aqui não vai conter spoilers do mangá ou do final. Eu só vou falar o que já aconteceu nas 2 temporadas do anime, então fica tranquilo. Quando o Jujutsu Kaisen foi lançado, a primeira coisa que chamou a atenção das pessoas é que ele parecia mais um Battle Shonen clássico. Pra você que não sabe, Shonen é o nome dado para aqueles animes voltados para o público infantil / juvenil. E Battle Shonen é o gênero dentro dessa demografia que representa aquelas obras que são focadas em batalhas, o famoso anime de lutinha, que são os que a gente mais amou na nossa infância: Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach, entre outros. E Jujutsu Kaisen é uma boa esponja de várias obras. Você vai ver muita referência de Bleach, muita referência do Togashi, o autor de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter, além também de Naruto. Essas obras são as que você mais consegue ver as inspirações, sendo que ele não demora muito para te mostrar qual é o feeling e como funciona esse universo. O mundo de Jujutsu é um mundo normal, um mundo que a gente vive, com tecnologia e tudo mais, sendo que o pulo do gato dele é que existe um mundo à parte, chamado Mundo Jujutsu, um mundo onde maldições e feiticeiros existem. E esse mundo não é reconhecido e as pessoas não sabem que ele existe. Então é como se fosse um mundo na sombra da sociedade que a gente vive, um mundo escondido. E ele só permanece dessa maneira, né, com maldições não conseguindo aparecer para as pessoas normais, por causa do trabalho dos feiticeiros Jujutsus, que quando a gente está vendo um Battle Shonen clássico, sempre vai ter, né, os mocinhos, os heróis. E também tem toda uma pegada colegial, com uma escola de feitiçaria, relações de alunos e professores. Então ele meio que te prega peças no início, mas depois você meio que compreende que ser um feiticeiro Jujutsu é o trabalho mais fudido que existe. É a pior profissão do mundo. Você literalmente se arrisca o tempo todo, batalha contra coisas que você desconhece, afinal maldições são espíritos malignos, não tem muito como saber como eles funcionam, nem como eles surgem, coisa do tipo. Vê os seus amigos indo pra batalhas e morrendo, vê os seus professores indo pra batalhas e morrendo, e você se arrisca, protege, salva os outros e no fim ninguém sabe quem você é. A gente fala muito, né, do Satoru Gojo, o mais forte da sociedade Jujutsu, um cara que é uma lenda do caralho, sendo que as pessoas normais não sabem quem é esse cara e elas não reconhecem ele como uma celebridade, não reconhecem ele como um ser ultra mega poderoso. Meio que no mundo comum ele é mais um. A gente conhece Nanami pela primeira vez quando o Gojo fica atarefado demais para continuar treinando o Yuji, o protagonista, e então ele recomenda o Nanami como seu professor no lugar do Gojo. E o Itadori Yuji, ele entrou em toda essa trama de maldições porque ele entrou em contato com um objeto amaldiçoado chamado Dedo de Sukuna, um literal dedo demoníaco que pertenceu ao lendário feiticeiro
feiticeiro Sukuna, que é o grande vilão da obra. E aí tem toda aquela paradinha já clichê em Battle Shonens, que é o garoto divertido e alegre que tem um demônio dentro do corpo, ele tentando lidar com isso e tal. E existe uma grande repressão contra Yuji nesse mundo, porque literalmente tem poderes advindos do feiticeiro mais vil da história. Então a maioria das pessoas quer executar ele, quer acabar com esse problema. Sendo que o Gojo salva ele, treina ele, e é assim que ele é apresentado, um homem sério, estoico, rígido, sem muito tempo a papo, e que considera o Yuji um moleque, sempre tratando ele como uma criança. Mas de qualquer maneira, ele cumpre o trabalho dele e treina o Itadori, e eles nutrem uma certa relação. Até que em determinado momento, Yuji luta contra Mahito, uma das maldições mais sádicas desse universo, que é um inimigo recorrente do Yuji, e depois dele mexer com a cabeça dele e tudo mais, enquanto Yuji tá lutando contra Mahito, Nanami entra no meio para ajudar o seu aluno. E é todo aquele momento clássico também desse gênero de anime, onde o professor se enfia em um momento decisivo de uma luta e salva o seu aluno. E nisso também a gente vê sua habilidade, que é muito foda, o acerto crítico, mostrando que ele não é bobeira, e ele mostra toda uma parada dele, que ele é uma pessoa que não trabalha em horas extras. Então por causa disso, ele vai terminar com tudo rápido e vai ir pra casa descansar. O que é uma frase que nesse contexto e tal, ela é bem engraçada, ela é bem cômica, sendo que conhecendo o seu passado, ela ganha um significado enorme. E é aqui, no passado do Nanami, que a gente vê como esse personagem incorporou tudo que Jujutsu Kaisen queria mostrar com o seu universo e com as tramas que iria explorar. Nanami, pelo que nós sabemos, não veio de um clã famoso por ter contato com a sociedade Jujutsu. Aparentemente, ele só desenvolveu poderes de lidar com maldições, e por causa dele ter essas habilidades, ele entrou no colégio Jujutsu, onde ele compartilhou suas aulas com o próprio Satoru Gojo, Suguru Geto e com o seu melhor amigo, Haibara Yu. Isso já demonstra bem a crueldade desse mundo. Crianças que nascem com essas habilidades não têm outra escolha senão se juntar ao colégio Jujutsu e aprender a controlar essas habilidades e um dia lutar contra aquilo que eles veem, no caso as maldições. Nanami não escolheu nascer com esses poderes, não escolheu ver essas coisas, simplesmente aconteceu, e talvez pela aleatoriedade ele teve que entrar nessa vida, tendo sua infância basicamente roubada dele. Ele treinou por toda a sua infância / adolescência, e um desses momentos, ele e seu melhor amigo foram mandados para uma missão, sendo que essa missão pareceu mais difícil do que realmente era, e Haibara Yu foi morto. Ele foi obrigado a ver um de seus amigos mais próximos morrer na sua frente, não conseguiu fazer nada a não ser levar o corpo dele de volta. Isso aparentemente foi o primeiro baque de verdade da vida dele, mostrar como esse mundo funciona e que feiticeiros Jujutsu só são mais uma peça dessa grandiosa engrenagem para manter esse mundo oculto, digamos assim, e que nessa profissão pessoas morrem que nem mosca. Depois disso, ele se gradua no colégio, porém decide não seguir com a vida de feiticeiro. Afinal, depois do que ele viu, ele não quer continuar nessa vida logicamente. Isso é interessante porque, vendo como Nanami era como moleque, a gente começa a entender o porquê ele tratava o Yuji sempre como um pivete, um molequinho e tal, porque ele queria deixar claro que ele não quer que o Yuji perca a sua infância, e talvez sempre colocar ele nesse lugar faça ele se sentir como um menino que ele realmente é. Por mais que ele esteja em uma situação muito escrota, talvez em ambientes mais seguros é melhor não amadurecer tão rápido, algo que é basicamente obrigatório para qualquer um que esteja dentro desse mundo. Ele então tenta viver uma vida normal, entra no trabalho de escritório como qualquer outro e vive uma vida ordinária, trabalha suas horas de escritório, não vive uma vida exatamente feliz, mas é melhor do que uma vida onde constantemente você está sendo ameaçado de morte. Até que acontece uma cena que, na minha opinião, é a representação perfeita do que é Jujutsu Kaisen. Em determinado momento, Nanami entra numa padaria para ele comprar lá coisa para comer, que nem uma pessoa normal. Então ele chega para atendente para comprar seu breguet, e nesse momento ela se queixa de ter um torcicola assim, nossa, tá meio foda minha coluna. E nesse momento, Nanami vê a causa desse desconforto, uma pequena maldição que tinha se instalado na área do pescoço da garota. E naquele momento, ele tem que tomar uma decisão. Ele jurou para si mesmo não entrar mais nesse mundo de feiticeiro, de fugir daquilo que foi imposto
imposto nele desde que ele nasceu. Mas depois de tudo que ele viu, talvez era melhor ignorar esse mundo e tentar ver uma vida normal do que viver nesse mundo e provavelmente morrer, ou pior, ver todo mundo que você ama morrer e depois morrer. Porque se ele quisesse, ele poderia só matar aquela maldição e sair embora. Mas se ele fizesse isso, ele iria reconhecer que ele tem o poder de fazer aquilo. O poder que ele tá escondendo e que ele não quer lembrar que ele tem. Porque se ele tiver essa consciência, aí ele vai entrar num espiral de tipo, cara, eu sou uma das poucas pessoas desse mundo que tem o poder de lidar com maldições. E eu não estou querendo fazer isso por causa que eu quero viver uma vida normal. O que é a minha vida comparada à vida de centenas de pessoas que têm suas vidas arruinadas por maldições? Será que a minha vida vale tanto assim pra eu me preocupar só comigo? Não é egoísta demais da minha parte? Então por isso que são apenas dois caminhos. Não tem o que pensar. Então ou ele deixa essa maldição e esquece que ele viu isso, ou ele lida com ela. Então, mesmo depois de tudo que ele viu e sabendo as consequências desse caminho, ele decide lidar com a maldição, acabando com a dor da garota e, consequentemente, voltando a ser um feiticeiro Jujutsu. Esse momento é algo tão pequeno, mas que diz tanto, mostra como as maldições afetam o mundo normal, como o mundo normal é totalmente avulso a todo esse problema, e mostra que os feiticeiros Jujutsu sempre têm que tomar decisões que moldam sua vida. E eu acredito que foi nesses momentos, nesses detalhes, nesses pequenos acontecimentos que Jujutsu começou a crescer no conceito de qualquer um que consumir essa obra. Conseguir falar tanto em algo que parece só um detalhe é algo muito difícil para qualquer um que cria histórias. Depois disso, acontece o Arco de Shibuya, o evento mais famoso e mais falado dessa obra. Esse é o momento que o Jujutsu Kaisen ficou conhecido como, oh meu Deus, o Dark Shonen, um anime que se passa como um Battle Shonen clássico, mas na verdade ele é muito mais sombrio, onde basicamente rola ali uma aliança entre as maldições e os mestres de maldição, principalmente o pseudo Suguru Geto, que na verdade é o feiticeiro milenar Kenjaku, onde todos eles se juntam em uníssono para devastar a porra toda, fazer com que o mundo das maldições se sobreponha no mundo normal e também selar a maior ameaça desse mundo, que é Satoru Gojo. Como a maioria dos feiticeiros, Nanami faz parte da investida contra essa aliança, e depois de algum tempo de todo esse evento começar, Nanami andando pela rua encontra Kiyotaka, que é o assistente do diretor e um cara que tem poucas habilidades Jujutsu. Ele é um cara muito mais de resolver e muito mais burocrático do que realmente um feiticeiro. E ele vê ele gravemente ferido. E com isso ele fica bem irritado, afinal a gente tá falando de um grande amigo dele. A primeira decisão que ele tomou de sair da vida de feiticeiro foi por causa do seu melhor amigo ter morrido na sua frente. Então nesse momento, onde ele já aceita sua vida como feiticeiro Jutsu e o mundo que ele tá inserido, ele sabe que pessoas próximas vão morrer, mas ele tem chances de fazer algo contra, ele não vai deixar isso acontecer de novo. Então nesse momento a Nobara está lutando contra um cara chamado Haruta Shigemo, um feiticeiro do lado do Kenjaku, que é um cara que só gosta de lutar contra e causar dor em coisas fracas e que não podem revidar. Basicamente um covarde. E ele tá dando uma canseira na Nobara, mas de repente Nanami chega e mostra que ele é um veterano. E perto dele esse moleque não tem chance nenhuma, tendo ali o seu primeiro momento de mais emoção que a gente consegue ver no anime. Afinal, ele sempre foi muito sério, até fechado, porque ele sabe as consequências da profissão que ele exerce. Ele sabe que se ele se apegar, se ele começar a ter relações mais profundas com as pessoas, ele pode perder elas e isso vai doer. Sendo que agora ele não consegue esconder mais. Depois de lidar com esse moleque, ele fala que ele vai sair para ajudar o Gojo que está selado no momento. E a Nobara fala para ajudar, mas ele fala, não garota, tu é fraca, se tu for me seguir tu vai mais me atrapalhar. Isso é um pouco verdade, mas essa ação é muito mais pro Nanami preservar essa garota e também a sua infância, algo parecido com o que ele fazia com Yuji. Tipo assim, cara, eu tô nessa estrada há mais tempo, vê se você se recupera e pega lutas mais fáceis enquanto eu encaro a tranqueira. Meio que um papo de eu tive a minha infância roubada e completamente destruída, mas não quer dizer que você precise passar pelo mesmo se eu tiver a oportunidade de fazer algo a respeito. E nessa então ele se enfia em uma luta contra uma maldição chamada Dagon, junto com outros
feiticeiros e, de novo, nesse momento, ele mostra que ele tá nessa pista há algum tempo, só que esse cara é bem forte, eles só são salvos pela reencarnação do Toji ali. E nesse momento que eles acabaram de derrotar aquela maldição, uma outra maldição aparece, o Jogo, o famoso cabeça de vulcão, e ele com facilidade queima todos eles. E isso é muito maneiro porque mostra uma parada que até foi um pouco revolucionária em Jujutsu, que é, não importa o quanto você goste daquele personagem, o quanto você torça por ele, algumas maldições são fortes demais até para os melhores feiticeiros. E se eles estiverem no lugar errado, na hora errada, eles simplesmente vão morrer como se fosse um mosquitinho. Essa é a vida de um feiticeiro. Porém, apesar de ter queimado metade do seu corpo, ele ainda continua vivo e perambula, quase morrendo e alucinando para conseguir pegar seu próximo inimigo. Até que ele chega em um momento onde tem vários humanos transfigurados por Mahito, e como ali é a sua última missão, ele começa a cortar todos eles. E essa cena ela é executada de maneira maestral no anime, mostrando ele cortando os humanos, mas ao mesmo tempo, por causa da sua alucinação, pensando que ele tá em um momento bom e livre em uma praia na Malásia, um lugar calmo e paradisíaco onde ele quer se aposentar, porque ele sempre viveu sua vida nesse conformismo. Ser um feiticeiro jutsu é uma profissão, assim como eu tinha no meu escritório, por isso que ele falava de, quando bateu 6 horas eu vou embora. É porque ele sempre encarou a sua profissão como uma profissão, e como qualquer CLT, ele quer férias, né? Sendo que esse momento é muito maneiro, porque enquanto ele fica pensando nessa praia paradisíaca, ele também não consegue não parar de pensar nas pessoas que estão lutando, principalmente os seus alunos, as pessoas mais jovens que por causa desse evento estão tendo a sua infância roubada, e ele não pode fazer muita coisa em relação a isso, porque ele não é ultra mega hiper poderoso, e ele não conseguiu fazer nada para impedir isso, porque esse é o mundo que ele vive. Quando ele acaba com todas as criaturas e a gente tem uma certa esperança que ele consiga viver, Mahito o toca, e conhecendo sua habilidade, bom, não tem como ele escapar, ele está morto. Em seus momentos finais, ele vê o seu amigo, o Haibara, olhando pra ele. E ele começa a pensar, tudo que eu fiz foi pra quê? Será que valeu a pena? Será que eu me arrependo? E nesse momento, o Haibara só aponta. E Nanami vê Yuji chegando naquela hora. Ele entende o recado do seu amigo falecido. Em suas palavras finais, ele só diz a Yuji algo como: agora é com você. Reconhecendo Yuji como alguém que cresceu nesse mundo e que infelizmente não dá pra escapar. Mas se esse moleque vai me ver morrer, que seja com palavras de coragem e que ele consiga se mover depois disso. E então a habilidade de Mahito acontece e ele morre sendo explodido de uma maneira grotesca. O que, de novo, foi muito fora da caixa para o contexto onde Jujutsu estava. Jujutsu é uma obra lançada pela Shonen Jump, a maior revista de mangás do Japão, e como o nome diz, ela é focada nesse público. Ou seja, traz obras que pode ter sangue, pode ter coisas mais perturbadoras e tudo mais. Sendo que nesse nível de deturpar a estrutura do que a gente conhece, foi algo que chamou a atenção de muita gente, e não é à toa que virou esse sucesso todo. Fazer um personagem amado e extremamente popular morrer dessa forma. O cara foi explodido de uma forma escrota e só sobrou a perna dele pra contar a história. E essa é a crueza e crueldade desse mundo, que na minha opinião foi representada de maneira assim, fantástica com esse personagem. Toda a sua trajetória, o seu passado, o seu tempo trabalhando e a sua morte são o que melhor representa o que Jujutsu Kaisen queria passar. Nanami Kento é um personagem que transitou entre os dois mundos. Claro que todos os outros personagens também, mas Nanami de maneira mais substancial, onde ele realmente abandonou uma vida para tentar seguir uma vida normal e foi puxado por ela de volta. E eu acho que esse é um fator de identificação vital, e eu acho que é por isso que esse personagem é tão amado pelas pessoas, porque eu acho que ele representa o sentimento da maioria das pessoas que estava consumindo essa obra, que é: se eu vivesse nesse mundo, que decisão eu tomaria naquela cena da padaria? Será que eu viraria as costas e meu dia seguia bem? Será que eu matava aquela maldição e tentava seguir com uma vida normal, mas com isso na minha cabeça e tendo que dormir sabendo que eu posso fazer mais? Além de que Nanami teve um trabalho dificílimo, afinal ele era o comparativo direto com o Gojo, ele é o novo professor do Yuji, e o Gojo sendo o mais carismático, o mais forte, o mais poderoso, é muito difícil bater de frente com esse personagem e fazer com que o público goste desse personagem que obviamente será
comparado com o outro por eles ocuparem a mesma posição de sensei do Yuji, mas com a sua personalidade, com os seus detalhes e maneirismos e, é claro, toda a discussão que ele carrega, fez dele um personagem muito, mas muito rico narrativamente. Onde ele mostra uma coisa muito bonita. Ele decidiu voltar a ser um feiticeiro e ingressar de cabeça nesse mundo jutsu horrível e terrível, não por heroísmo, não porque ele quer ser reconhecido pelas pessoas e tem o objetivo de salvar todo mundo, mas por ter a consciência de que ele é um dos poucos nesse mundo que tem o poder necessário para conseguir lutar contra essas ameaças ocultas. Ele decidiu não ser egoísta e pensar no todo, e talvez isso faça dele muito mais herói do que alguns heróis por aí. E isso torna ele um personagem genuinamente bom, mesmo nesse mundo horrível. E que com certeza absoluta, na minha opinião, é a melhor coisa que GG Akutami já fez em sua carreira como autor. Nenhum outro personagem da sua obra representou e englobou mais conceitos e mais o sentimento de Jujutsu Kaisen como esse personagem, e por isso, mais do que merecidamente, ele merecia sua homenagem aqui. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, comenta, curta, compartilha, se inscreva no canal, e se você estiver pelo celular, não se esqueça de dar uma hypada. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Arthur Zamolini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Matheus Siqueiro, Rian Charles, Buruburu, Gustin Gelk, Ogugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Gabriel Fraga, Zero Zac, Arroz Carelli, Vanilson Silva, Miss Suíça, Retroblade, Antônio Tavares, Doivade 007, Bigode Orei, Wev, Lucas Cauã, Anakin Crowd, Maria, Clarim Diário 95, Gustavo Oned, Heitor Missul, Sullivan Cujo, Oedro, Matheus Santos, Chris Henry, Gabriel Zardo, Meu Nome Não É Jorge, Hipnos 11, Samuel Paulo, João Pedro, Branco Júnior, Gabi, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, JMS of THC, Fiat Paul Todo Fudido, Pedro Corredora PL, Nabinger e Victor Moser. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nem esses paladinos do inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha e uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!